Olá! Sabe quando a gente começa a aprender francês e a primeira coisa que decora é o je m'appelle? Pois é. Só que uma conversa de verdade precisa de mais, né? Então hoje a gente vai construir juntos, passo a passo, uma apresentação pessoal bem mais completa. A ideia é ir além do básico para que tudo soe mais natural e, bom, mais interessante. Essa é a grande questão, né? Dizer o nome é o começo de tudo, mas e depois? Como a gente continua a conversa? É exatamente isso que vamos ver agora, como colocar mais informações como onde moramos, nossa idade e profissão, para deixar a apresentação muito mais rica. Vamos nessa? Nosso roteiro vai ser bem direto, focado em 4 pontos essenciais. Primeiro, onde se mora. Depois, como falar a idade. Em seguida, a profissão. E aqui tem uma história bem curiosa sobre a língua. E por fim, a situação familiar. Vamos cobrir tudo isso. Ok, começando pelo primeiro ponto. Falar onde a gente mora é uma das primeiras coisas em qualquer bate-papo. E para fazer isso direitinho em francês, a gente vai precisar de um verbo específico e das preposições certas para cada tipo de lugar. A frase modelo aqui é J'habite à Macapá, que quer dizer eu moro em Macapá. O verbo que manda em tudo aqui é o habiter. E olha só que notícia boa! Habiter é um verbo do primeiro grupo. O que isso quer dizer? Que ele é um verbo regular, super previsível, igual ao verbo parler, que é o verbo falar. Isso já facilita bastante a nossa vida na hora de conjugar. Agora, vamos prestar atenção na pronúncia, que tem uns segredinhos. Primeiro, o H de habiter é mudo, completamente mudo. Por isso que je e habite se juntam e viram j'habite. Depois, tem as famosas liaisons, as conexões. A gente não fala nous habitons, separado. O som emenda e vira nous habitons. A mesma coisa com ils habitent, que soa ils habitem. E para fechar, o NT no final de habitem também é mudo, não se pronuncia. Certo, agora falta a preposição para completar a frase. A regra é bem lógica. Olha só, a gente usa un para países femininos, tipo en France. Usa-se o para países masculinos, como o nosso, ou Brasília. E o a serve para cidades, como a Paris, e para alguns poucos países que não têm artigo, como Cuba. Simples assim. Legal, vamos para o nosso segundo ponto, a idade. E aqui a gente precisa virar uma chavinha na cabeça. É que a lógica é bem diferente da do português, e tudo gira em torno de um verbo super importante. Em francês, a gente não é a idade, a gente tem a idade. A frase correta é j'ai 30 ans, que ao pé da letra é eu tenho 30 anos. Então o segredo aqui é abandonar o verbo ser e abraçar o verbo ter para falar de idade. E o verbo ter em francês é o avoir. Ele é, sem dúvida, um dos verbos mais importantes da língua. Só um detalhe, ele é irregular. Então a conjugação dele precisa de um pouco mais de atenção e, bom, de memória. Vamos passar rapidinho pela conjugação dele, que é fundamental. Fica assim: j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Vale muito a pena decorar, porque o avoir aparece o tempo todo, não só para a idade, mas em muitas outras situações. Chegamos na profissão. Para falar disso, a gente volta para um verbo mais familiar, o verbo être, que é o nosso ser ou estar. E de quebra, vamos descobrir uma história bem interessante sobre como a língua francesa evoluiu nesse quesito. A estrutura para falar da profissão é bem simples. Je suis mais o nome da profissão. Por exemplo, je suis journaliste, ou seja, eu sou jornalista. É a mesma estrutura que a gente usa para nacionalidade, como em je suis brésilien. E é aqui que entra a parte curiosa da história. Pode parecer estranho para a gente hoje, mas antigamente, em francês, muitos nomes de profissão só existiam no masculino. Era super comum ouvir alguém se referir a uma professora como Madame le professeur, literalmente a senhora ou professor. Essa história começou a mudar lá pelos anos 80, quando o governo francês deu um empurrãozinho para feminizar os nomes dos cargos. Só que a Académie Française, que é a grande guardiã da língua, resistiu por décadas. Foi uma polêmica que durou muito tempo. Foi só em 2014 que a academia finalmente, aceitou e reconheceu oficialmente as formas femininas que todo mundo já usava no dia a dia. E o resultado dessa evolução toda tá aí. A língua mudou para refletir a sociedade. Então, um infirmier, no masculino, vira uma infirmière, no feminino. Directeur se torna directrice.
E acteur vira actrice. Existem alguns padrões para fazer essa mudança para o feminino. O mais comum é só adicionar um E. Em outros casos, a terminação muda um pouco, como de er para er ou de ter para tris. Com o tempo e a prática, a gente começa a reconhecer esses padrões. E para fechar nossa apresentação com chave de ouro, vamos ver como falar da situação familiar. A parte boa é que vamos usar os mesmos verbos que a gente acabou de revisar. Nada de verbo novo por aqui. Para falar do estado civil, a gente usa o verbo être. As opções mais comuns são marié ou mariée, para casado ou casada, en couple, para quem está num relacionamento, e célibataire, que quer dizer solteiro ou solteira. E claro, temos também séparé e divorcé. E para falar sobre filhos, aí a gente volta para o nosso amigo, o verbo avoir. A frase seria algo como j'ai 2 enfants ou eu tenho 2 filhos, bem direto, usando a mesma lógica da idade. Então, vamos recapitular. A gente montou uma apresentação bem completa com 4 passos bem simples, cada um com o verbo-chave. Usamos o habiter para dizer onde moramos, o avoir para a idade e para os filhos, e o être para a profissão e para o estado civil. Juntando essas 4 pecinhas, a apresentação pessoal já sobe de nível, fica muito mais completa e natural. E agora a pergunta que fica é: com essa base mais sólida, qual vai ser o próximo passo na sua jornada com o francês?